E sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Eu sou Josiane Monteiro, psicanalista. Estou mais uma vez aqui na minha missão na internet para te ajudar, te apoiar, contribuir com as minhas falas, a minha experiência, no que rege a sua autoconsciência, a sua gestão emocional, o seu autoconhecimento, tudo isso que tem a ver com o mergulho em si próprio, tudo isso tem a ver com o seu eu, com a sua subjetividade. Estou eu hoje aqui para falar sobre que preço você está pagando para ser a sua idealização. Exatamente, meu bem, nós estamos aqui hoje para falar sobre viver no seu falso eu, sustentar um falso eu, ou seja, uma fantasia de si mesmo, um personagem, de uma forma mais direta, que você, aí dentro de você, talvez não tenha percebido, mas você está vivendo condicionado a este personagem. Por isso que agora, talvez você esteja aí nos seus conflitos internos, você esteja desconectado de você mesmo, você não entende por que a sua realidade não faz sentido para você. Seja este trabalho, esta relação, este projeto que você está iniciando agora, este estudo, tudo isso que vai gerando uma frustração, uma angústia dentro de você e você não sabe por quê. Porque afinal, como todo mundo diz, você tem casa, você tem saúde, você tem alimento, você tem transporte, mas mesmo assim, no seu íntimo, dentro de você, você sente um vazio enorme. E é sobre vazio que nós vamos falar, vazio existencial. Só quem passa por isso, quem passou, sabe justificar o lugar em que você se encontra, que você vive, que é numa não vitalidade, é não presente, é justificada em cima de tantos sintomas que vão se acumulando para justificar a nossa infelicidade. Porque o vazio não é um lugar feliz, não é um lugar que tem contentamento, que tem alegria, que tem a satisfação, que tem a libido, que tem a vitalidade, não existe. Não existe uma pessoa dizer que ela está extremamente contente neste lugar de vazio dela. Ou ela está disfarçando, ou ela está se defendendo, ou ela está negando o fato dela estar triste, né? E não tem essa aceitação. Nós vamos falar hoje aqui neste vídeo uma das possibilidades, né? Que o sujeito esteja se sustentando ou tentando sustentar, que é a sua própria idealização, né? Que é, vamos usar idealização, no lugar de idealização, personagem, uma falsa idealização de si própria. Sujeito, por exemplo, que acha que ele precisa ser bonzinho, pacífico, aquela pessoa que está sempre pronta para servir. Este sujeito, ao se deparar consigo próprio, né, no momento íntimo, ele entra em conflito com ele mesmo, porque ele não entende por que ele não diz não, por que ele não se impõe, por que as pessoas não o respeitam, por que ele sempre é o prejudicado do grupo, é o que trabalha mais, é o que está sempre sobrecarregado. Porque ele não consegue dizer não, porque ele não faz isso por ele mesmo. Ele sabe de uma forma consciente que ele não diz não, que era só ele dizer não. No entanto, existe uma força muito maior dentro dele que diz que ele não pode, né? Que ele não deve. De repente vem uma culpa, vem aí uma autossabotagem no sentido de que ele não pode ser feliz, ele não pode ter os mesmos privilégios e sucesso que as outras pessoas têm, porque ele precisa se sustentar neste lugar de que ele é só bonzinho, né? Então, desde pequenininho, esse sujeito for aquela criança, e a nível de exemplo mesmo, tá, gente? Podem ser várias possibilidades, mas de repente esse sujeito, quando criança, era muito elogiado por ser uma criança comportada, uma criança que não dava trabalho, uma criança que era muito obediente, e ele cresce ouvindo isso, sendo fomentado desta maneira, estereotipado assim na escola, no ambiente familiar, inclusive ele é comparado com seus primos, com seus amiguinhos, e todo mundo diz que ele é o melhor, que ele é o mais obediente. De alguma maneira esse sujeito vai
crescendo e vai trazendo essa bagagem de que ele é muito bonzinho, de que ele precisa permanecer neste lugar, porque neste lugar ele recebe amor, ele recebe carinho, ele recebe atenção de uma forma inconsciente. Na consciência ele não tem essas percepções. Ele cresce e de forma inconsciente, lá no inconsciente dele, tem essas justificativas. Conscientemente ele não sabe porque ele é bonzinho, tá? Então ele vem sendo levado pelo seu inconsciente, na maior parte das vezes, sim, onde ele precisa ainda ser aquela criança comportada que diz sim para tudo. Isso é saudável? Depende do sujeito que fala, do sujeito que reclama, do sujeito que vive nessa condição. Não estou aqui para dizer que precisa mudar, que precisa arrumar novas formas para dizer não, de se defender. O sujeito aqui se queixa, sim, do seu sintoma. Eu estou aqui para dizer que essa pode ser uma das condições que levam o sujeito a idealizar uma persona de si mesma, um eu, né? Um eu imaginário. Paga-se um preço muito alto quando você, de uma certa maneira, fica nessa condição do seu eu ideal, vivendo a idealização, porque normalmente são as pessoas que dependem muito da opinião dos outros. São as pessoas que são condicionadas ao amor, ao querer, às expectativas de um outro. Então, quando a pessoa se vê, ela já passou por 1000 golpes, já passou por relações abusivas ou ainda está em uma relação abusiva, está num trabalho que ela não gostaria de estar, está servindo demasiadamente. Então, estamos falando mais uma vez de idealizações que te causam problema, que podem causar problemas ao sujeito que não tem consciência de si mesmo. Quando você não tem consciência de si mesmo, meu bem, o seu inconsciente brinca com você, né? Então você é levado, você repete, você sempre vai ser aquele que vai estar naquelas situações constrangedoras que foram criadas por você mesma, né? Veja bem, você criou essas situações. Então, paga-se um preço muito alto quando você vive a sua idealização inconscientemente, né? Tem uma frase, inclusive, de Jung, que ele diz, inclusive, que enquanto você não criar consciência, o seu inconsciente vai te guiar e você chamará isso de destino. Mal sabe você que é o seu inconsciente e você não se responsabilizando porque não tem consciência de si mesmo. Então, neste vídeo aqui estamos falando sobre o preço altíssimo que se paga, né, quando se vive nessa condição da idealização, a idealização inconsciente do sujeito que cresceu, mas a sua criança, ela é mais presente do que ele imagina, né? Eu sempre digo que é o sujeito aqui e a sombra dele que acompanha e tá grudado nele o tempo todo, pequenininho, o eu dele bem pequenininho, que não teve o seu emocional desenvolvido, atualizado. Então, meu bem, se tu te encontras nessa situação em que você vive a sua idealização, primeiro você precisa certamente procurar uma terapia, fazer um tratamento terapêutico, de preferência um tratamento terapêutico psicanalítico, porque lá você irá estudar o seu eu com profundidade, lá nas suas relações parentais, entender o que aconteceu com você, as suas memórias, do que você lembra, do que você pode vir a recordar, né? E entender por que você se tornou essa idealização, porque você vive hoje pagando um preço altíssimo, porque você vive a sua idealização, o seu eu ideal. O seu eu ideal é aquele que estará sempre disposto, sujeito ao olhar do outro, né? O que este outro tem de percepção sobre mim? Então eu vou ser este que ele quer, este que ele idealiza. Então eu idealizo para o gozo de um outro, veja bem. Claro que dentro de mim existe também os benefícios, né? Os gozos, né? As satisfações, mas entenda que inconscientemente é para que este outro continue me amando, este outro continue me querendo, este outro continue me validando. Paga-se um preço muito alto para ser este eu idealizado. Eu sou Josiane Monteiro, psicanalista, e estou aqui mais uma vez na minha missão para te ajudar a refletir, a pensar, a ter insights sobre autoconhecimento, gestão emocional,
sobre autoconfiança e que nós possamos aqui trabalhar cada vez mais. Peço a você que, se você gostou desse vídeo, por gentileza, divulgue, se inscreva no canal, comente, deixe o seu like. Foi uma satisfação enorme hoje te servir aqui. Gratidão, até mais.